E aí galera, tranquilo? Vamos agora falar sobre teoria da relatividade. Então a famosa equação de Einstein é igual a mc ao quadrado. Que tal nós deduzirmos essa fórmula? Meu Deus do céu, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Então cara, isso aqui vem de onde? Ensino superior. Se vem de ensino superior, não tem pra onde correr. A gente vai ter que usar cálculo. Então você já tem que estar manjado com integral, a nossa famosa derivada, limite. Belezinha? Tranquilo. Esse é um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo. Então, antes até de a gente fazer uma revisão do que eu vou utilizar aqui, a gente vai fazer uma análise bem profunda, bem bonita. Obviamente eu não vou pegar a parte filosófica da coisa, vou pegar a parte matemática dela. Eu vou começar falando sobre a mecânica clássica e, obviamente, como você sabe, para chegar na equação de Einstein, eu tenho que fazer uma análise da mecânica moderna, né? Beleza? Só o que eu queria dizer antes, algumas coisas. Seguinte, cara, tu deve estar pensando agora, meu Deus do céu, esse moleque, mó cara de criança, esse moleque no caso sou eu, deve ter 18 anos. Mano, qual o nível de retardice dele com a física, com a matemática, cara? Tipo, porque realmente é coisa de retardado. Se é que essa palavra existe, retardice, eu nem sei, velho. Eu não vou te responder isso com palavras, eu vou responder isso com um ato. Se você achou bacana, deixa o like. Tem até outra aqui, ó. Essa aqui é química orgânica, beleza? A outra que eu tenho não é motivacional. Talvez esteja pensando, esse moleque é retardado, mano. Esse moleque deve ter nascido estudado. Ele estuda há mais de 10 anos, tá ligado? Tá lá, desde criancinha nasceu, é um asiático disfarçado de brasileiro. E na verdade não, cara. Sabe quando eu comecei a estudar? Eu falei assim, vou estudar de verdade, comecei a levar os estudos a sério? 2015. Ou seja, eu estudo sério há apenas 3 anos. Em 3 anos de estudo, obviamente que não só de matemática e física, estudo no modo geral, eu já consigo falar sobre isso aqui pra vocês. Porque se eu tô falando disso aqui pra vocês, é porque eu domino isso aqui. Eu não falaria uma coisa, não passaria um conhecimento que eu não tenho, ou seja, decorado ou jogado, porque eu acho que isso seria ignorância da minha parte. Mas então o que eu queria dizer, cara? Cara, mano, desculpa eu estar falando cara toda hora, mania feia, foda. O seu sonho, ele é possível. Por que eu falo isso? Eu, quando estava lá com meus 16, 15 anos, acho que acredito que 16, pensava grande já, cara. Por mais que não sabia nada de matemática, não sabia nada. Eu tava lá estudando ainda a área do trapézio, a área do quadrado. Sério, porque eu comecei tarde. Eu sou um cara que prova que trabalho duro funciona. Obviamente, o talento também, mas o trabalho duro supera isso. O que eu tenho a dizer então? Mano, seu sonho ele é possível. Porque eu comecei a estudar há 3 anos atrás e hoje estou falando de uma coisa teoricamente avançada. Ou seja, eu não deveria nem ter a obrigação de dominar esse assunto, porque isso aqui não é cobrado pra mim ainda. Isso vai chegar, eu vou estudar isso aqui de fato lá na frente, né? Mas mesmo assim eu tô aqui com esse conhecimento. Então, como eu disse, seu sonho ele é possível. Por quê? Então, foi o que eu disse. Eu comecei já com um pensamento muito alto, mas as pessoas riam da minha cara. Eu falava assim, eu vou conseguir ir pra Índia, porque eu ia ter uma Olimpíada na Índia, que eu ia tentar disputar uma classificação na minha cidade. E eu falava, eu não sei nada, o pessoal sabe tudo, mas eu vou conseguir. Eu vou ter um tempinho pra estudar e eu vou conseguir. E eu vou ganhar medalha lá. Indiano é pica, japonês é pica, asiático no modo geral é pica, mas eu vou ganhar. Talvez não medalha de ouro, mas eu vou lá pra ganhar medalha. Eu não vou me esforçar, não vou dar o meu sangue pra ser um perdedor. Eu vou lá pra dar meu máximo. Pode ser que eu não vença, mas eu vou sair de cabeça erguida. E eu só pra deixar bem claro, eu fui pra Índia e eu tenho medalha de bronze ficando atrás apenas dos filipinos que levaram ouro e prata. Os filipinos são picas da galáxia, pica das galáxias, como é que fala isso? E outra coisa, eu falava assim, eu vou conseguir ir pra NASA. Claro que com um grupo todo por trás, sensacional. A galera espetacular, só tenho que dizer que o pessoal é incrível, tá? Então, não fiz nada sozinho. Nada na minha vida eu fiz sozinho, tá? Eu tive ajuda de muita gente, claro. O seu esforço e tudo, você depende apenas de você. Mas eu não fiz nada sozinho, deixar isso bem claro. Mas as pessoas riam da minha cara, falavam tipo, que esse moleque, uma criança, achando que vai conseguir ir pra NASA, vai conseguir ganhar um prêmio. As pessoas riam da minha cara, isso até pessoas próximas de mim. Mas eu nunca olhei no espelho e falei assim, eu não consigo. Eu nunca falei isso, jamais disse. Eu sempre acreditei no meu potencial. Então acredite no seu potencial, porque em pouco tempo você consegue fazer grandes feitos. Eu comecei a estudar em 2015,
em 2016, já estava competindo para participar de uma Olimpíada internacional, não só uma nacional, que já tinha participado aqui no Brasil mesmo, uma francesa e brasileira aqui. Em 2016, no final de 2016 mesmo, em um ano de estudo, eu consegui ir para a Índia e no ano seguinte eu estava na NASA. E se Deus quiser, futuramente estaria em uma universidade americana, se possível Harvard ou MIT. Mas enfim, isso aí só Deus sabe. Então, cara, seu sonho ele é possível, independente de qual seja. Acredite em você sempre. Jamais duvide disso. Jamais duvide do seu potencial. É claro, tem pessoas que têm mais facilidade com X, Y, Z. Não interessa. Você não tem que se basear em ninguém além de você. Eu só me baseava em uma pessoa, o eu de ontem. Eu só queria ser melhor do que o eu de ontem. Se eu tava melhorando, eu só tava improving, que a gente fala em inglês, eu tava muito feliz, cara. Então meu parâmetro sempre foi eu mesmo. Eu nunca me comparei a ninguém. Ah, aquele cara é pico, o outro não sei o quê. Eu acho que é por isso que eu consegui realizar todos os meus sonhos. Não todos os meus sonhos, obviamente, mas vários sonhos que eu tinha. Então é isso que eu tinha pra dizer. Agora vamos para a aula de fato. Desculpa aí essa demora toda. Vamos lá então. Teorema trabalho-energia diz o que? O trabalho é o quê? Igual a variação da energia cinética. Então, antes da gente sair utilizando essas paradas e tal, tentar chegar no E igual a mc quadrado, vamos brincar um pouquinho com a física da mecânica clássica. Basicamente o que eu quero fazer é demonstrar isso aqui de certa forma, né? Vamos chegar aí naquele valor para a nossa energia cinética, que seria o quê? mv ao quadrado sobre 2. Vamos brincar aí com a mecânica clássica. Então, o trabalho seria o quê? É equivalente a essa integral aqui, beleza? Onde a força, a gente sabe pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, aqui estou representando de forma em vetores, de uma maneira mais formal. A velocidade, você sabe que é derivada da posição em relação ao tempo, lá da cinemática, mesmo do ensino médio, que você está estudando para qualquer vestibular militar, você tem que saber isso aqui para resolver o problema mais rapidamente. A aceleração também derivada da velocidade em relação ao tempo. Obviamente, se x é uma posição, vou fazer uma análise aqui com vocês. E aqui, que talvez você não soubesse, acredito eu, que seria o vetor força igual ao quê? A derivada do nosso momento linear SP, em relação ao nosso tempo. Então a gente vai misturar um pouquinho dessas coisas e a gente consegue chegar em mv quadrado sobre 2. E aí, obviamente, eu vou ter que fazer uma análise da mecânica moderna para a gente chegar no E igual a mc ao quadrado. Então vamos começar aí agora. Deixa um comentário aí bem bonito, bem bacana pra gente aí de qual é o seu sonho, o que você almeja pra sua vida. Vamos conversar, que eu acho muito maneiro. Cara, eu fico muito feliz. Falo isso de coração. Eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário, quando a galera dá bastante like. Eu vejo a nossa educação, que a gente sabe que não é aquilo, não é tão expandida como a gente gostaria que fosse. Então vamos ajudar esse canal a crescer, por exemplo. Não só esse canal, mas todos os canais educativos, cara. Eu acho muito maneiro isso, eu apoio tudo. Pra mim não existe concorrente, existe pessoas querendo ajudar assim como eu. E eu valorizo muito isso. E por que eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo? Porque principalmente, cara, às vezes tem uma pessoa que tá com a autoestima já lá embaixo, está estudando há anos querendo realizar seu sonho e ainda não conseguiu. E isso é muito normal. Às vezes ver esse vídeo, ouvir uma história dessa, pode ajudar. Então, pô, ajuda a divulgar esse vídeo, deixa o like, porque, cara, eu adoro fazer isso aqui. Eu não vou parar porque eu sei que eu ajudo muita gente e isso alegra muito o meu coração, de verdade. E por que eu tô falando isso? Você deve estar pensando, tudo na vida dele deu certo, no caso a minha vida. Mas, cara, não foi bem assim. Eu batalhei muito pra estar aqui hoje, eu estudei muito, eu sofri muito, eu já chorei muito. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu já chorei muito, já teve momentos, vários momentos, vontade de desistir. Como eu disse anteriormente, eu nunca disse eu não vou conseguir, mas eu já tive momentos de querer desistir. E, cara, é aquilo, você tem que sempre continuar tentando, porque é possível, Já teve momentos que eu me senti um inútil, ou coisas do tipo, mas você tem que perseguir e acreditar, cara. E, como eu disse aí, caramba. Vou começar aqui com o plano cartesiano, onde eu coloquei uma partícula vermelha no ponto zero e ela vai com uma velocidade v até um ponto x, só pra gente fazer uma análise bacana, beleza? Então o que eu posso falar aí pro trabalho? Trabalho, então, vai ser a integral, como eu tô pensando, de 0 até x, os limites de integração vão ser de 0 até x, f dx, certo? Beleza. O que eu posso falar então? F é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Então eu vou substituir isso aqui dentro. Então vai ficar 0x dp em relação ao tempo dx. Beleza? Só que dx dt, o que é isso aqui? A derivada da posição em relação ao tempo. É a nossa velocidade, né? A gente está careca de saber
que a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo. Então aqui eu vou substituir o valor de V. Então vai ficar o que aí? Trabalho é igual a integral de 0 até x de VdP. Só que agora, como eu estou derivando em relação ao momento linear, na verdade x aqui a gente trabalha com momento linear, certo? E agora, o que eu vou fazer? Então, cara, qual a definição clássica, já que a gente está trabalhando com mecânica clássica, de momento linear? Eu esqueci de falar isso no quadro anterior, né? A gente tem que saber. Momento linear é o quê? Massa vezes a velocidade. Você usa muito isso aí no ensino médio, beleza? Então, você sabe, provavelmente você conhece isso. Então, esse valor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derivar dos dois lados. Se eu derivo dos lados, a gente sabe que a massa é constante, então fica aqui dp mdv. Então, no lugar de dp aqui, eu vou botar mdv, né? Então, aqui fica mdv. E aí, qual é a ideia? Bom, a gente sabe que massa é constante. E uma constante, ela pode sair da integral sem problemas. Então, vamos tirar essa massa da integral. Vai ficar o quê? Massa integral de 0 até p VdV, né? Foi mal, desculpa. VdV. Só que, de novo, agora eu estou derivando em relação à velocidade. Então, na verdade, em vez desse P, V. E aí você vê que é uma integral muito simples, né? É a integral mais básica que tem aí, né? Relembrando aí para você. Integral o quê? É uma antiderivação, né? Então, por exemplo, integral de x dx, como é que a gente faz isso, né? X ao quadrado sobre 2, mais uma constante, né? Só que no caso aqui seria uma integral definida. Então não tem essa constante aqui, você tem que usar os limites de integração. Então é isso que a gente vai fazer. Então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui é igual a m vezes, então, v ao quadrado sobre 2, não é? E os limites de integração de 0 até v. Então, se é de 0 até v, é justamente esse valor mesmo que está aqui, né? Então a gente chega aqui, trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então você vê que isso aqui é o quê? É energia cinética, né? Então isso aqui é energia cinética para mecânica clássica. Então você já conhece isso aí. A gente só está vendo isso aqui de maneira legal. Só que tem um jeito até mais bacana de tu chegar nisso, que você, em vez de utilizar a definição de momento, a gente podia usar a definição a segunda lei de Newton, né? Que diz o quê? Que a força é igual a massa vezes aceleração. Então vamos utilizar essa ideia aqui dentro. Você vai ver que fica até mais rápido. Beleza? Então fica o que aqui? A gente sabe que F é igual a MA. Então vai ficar aqui é igual a integral 0x m vezes a dx. Beleza? Só que a aceleração, o que que é? É a derivada da nossa velocidade, derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, no lugar aqui, eu vou botar dv dt. dv dt. Só que, de novo, agora aparece aqui, ó, dx dt, que é a nossa velocidade. Então, o que que eu vou ter aqui? Vou ter que trabalho é igual a integral de 0 até x, né, de mv dv. Só que, de novo, se eu estou derivando em relação a v, que em vez de x, v, né? E aí, massa, ela é constante, ou seja, pode sair da integral. Então, massa integral de 0 até v, v dv. E a gente chegou na mesma conclusão, então, né? mv ao quadrado sobre 2, os limites de integração de 0 até v, ou seja, trabalho igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, você chega na mesma conclusão, beleza? Agora nós temos que fazer uma relação para mecânica quântica, né? Mecânica moderna. Vou escrever aqui mecânica moderna, ou seja, a gente vai trabalhar com momento relativístico e não com o momento linear. Não isso aqui, ó. A gente está trabalhando com o momento linear é igual a mv. Agora a gente vai analisar o momento relativístico aí. Vamos trabalhar com a teoria relativística e a gente vai conseguir determinar é igual a mc ao quadrado. Apenas para salientar, nós dizemos de fato que isso é válido quando a velocidade v ela é muito menor que a velocidade da luz aí, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Agora sim podemos ir para a mecânica moderna. Coloquei no quadro algumas ideias maneiras da mecânica quântica, mas fica tranquilo que a gente não vai estar utilizando tudo isso aqui, é só uma revisão mesmo, assim, bem rápida. E a gente vai estar utilizando aí a massa relativística, o fator de Lorentz, também chamado de fator gama,
E a ideia de momento, né? Porque a gente viu lá que trabalho usava o quê? A integral da força dx, é a força derivada do momento em relação ao tempo. Então a gente vai estar utilizando a ideia de momento linear aí, também chamada de quantidade de movimento, né? Então a gente não utilizaremos princípio da incerteza de Heisenberg, efeito Compton, ou sei lá, de Broglie, dilatação do tempo. Por mais de dilatação do tempo esteja totalmente ligado ao fator de Lorentz, né? A gente usa ele para calcular. E a contração do tempo também, ou constante de Wien, ou Wien, não sei como é que você pode falar. O efeito fotoelétrico de Einstein também. Enfim, a gente só vai estar utilizando essas três ideias aqui, mas eu escrevi só para você ter uma boa revisão. Então sabemos que momento é massa vezes velocidade, e a gente vai ter que utilizar a massa relativística, já que nós estamos agora analisando a relatividade restrita. Diz o seguinte, massa é igual a massa de repouso vezes o fator de Lorentz, beleza? Então essa ideia eu vou ter que jogar aqui dentro. Então no lugar de m é m0 gama. Então vai ficar que momento é igual a m0 gama v. Sendo do gama o fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Então essas ideias utilizaremos agora. Então vamos escrever o momento linear aqui. Momento é igual a m0, massa repouso, gama v. Agora vamos derivar aí dos dois lados. Então fica dp é igual a d m0 gama v. Só aí que eu vou fazer agora também? Derivar em relação à velocidade, ok? Então aqui, ó, dv. Dos dois lados, obviamente. Então eu vou ter o que aqui? Vou parar aqui para a gente criar um espaço. O que a gente vai ter? dp dv, né? dp dv é igual m0, massa constante. Eu posso então tirá-la da derivada. Então vai ficar m0, o que? D em relação à nossa velocidade de quê? Gama v. Certo? Só que eu tenho o valor de gama, o fator de Lorentz. Eu posso escrever ele de uma maneira diferente. Como? Seguinte, isso aqui eu posso passar para cima, né? Ficando negativo o expoente, já que você sabe que raiz quadrada é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então vai ficar o quê? Isso aqui, ó. Se você não entendeu nada que eu falei, que eu me embolei aqui, é isso aqui, cara, ó. Eu posso escrever dessa maneira aqui. Concorda? Tranquilo, né? Então vai ficar o que aqui? Igualando, eu vou ter m0, a derivada em relação à velocidade, de quê? De v vezes o nosso gama, que é, abrindo aqui, melhor. Vai ser 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio. Olha que coisa linda aí. Ou não, né? Enfim, é isso aí que a gente vai trabalhar agora. Feio, né? Ficou uma bosta para derivar isso aqui, mas vamos lá, né? A gente tem que fazer. Então isso aqui vai ser igual ao quê? m0. E agora vamos lá, tem que derivar. Vamos fazer aí com calma. Vamos aí, colchetes aí. Então, regra da cadeia aqui, cara. Não tem jeito. Vai ficar o quê? 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio, né? Porque eu estou derivando em relação à velocidade. Então, no primeiro cara vai ser só esse cara aqui, só essa parcela. Mais, né? A gente soma. O quê? Desce esse cara aqui, então vai ficar menos meio, né? Vezes... eu estou derivando em relação à velocidade. Então, o 1 fica 0, né? Derivada de 1 vai ficar 0. E derivada de c ao quadrado vai manter c ao quadrado. A gente só vai mexer nesse v ao quadrado, que esse 2 vai descer, né? Aí tem esse menos aqui. Então vai ficar menos 2v sobre o c ao quadrado. Só que eu não posso esquecer desse v aqui também, né? Vezes v. E ainda tem esse fator aqui que eu tenho que derivar. Só esse fator a parte de dentro, né? E aí vai ficar menos meio menos 1, que seria menos 3 sobre 2. Então fica 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Deixa eu ver se a câmera pegou legal isso. Pegou. Beleza? Olha que coisa feia, cara. Coisa horrível. Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos tentar melhorar. Você percebe que eu tenho aqui 2 aqui, 2 aqui. Cortei. Menos com menos dá mais. Então, tranquilo. Vai ficar o quê? Vai ficar que isso é igual a m0, isso aqui. dp/dv. dp/dv é igual a m0. Aqui não tem muito o que fazer. Vou manter, então. 1 menos v ao quadrado sobre c quadrado elevado a menos meio. Aqui menos com menos dá mais, então vou tascar o mais aqui. O que? V ao quadrado sobre c ao quadrado
1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Deixa eu levar isso aqui melhor. Elevado a menos 3 sobre 2. Então a gente chegou nessa conclusão aqui, cara. Então eu vou apagar o quadro e vou botar isso aqui ali pra gente continuar trabalhando. Para nós não perdermos tempo, já resolvi tudo aqui até onde eu queria chegar. E eu só vou te explicar o que eu fiz, tá bom? Esse vídeo não ficar gigante. Então eu repeti aqui que a gente tinha azul. E agora, vamos lá. A primeira ideia será pegar esse 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio e colocar em evidência. Então vai ficar m0 vezes esse fator em evidência, vezes o quê? 1, né? Já que eu botei em evidência, então 1, mais v ao quadrado c ao quadrado, vezes isso aqui, elevado a quanto? Elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque a gente sabe que aqui, se fizer a distributiva para voltar o cara, fica menos meio, isso aqui, né? Elevado a menos meio, vezes isso aqui elevado a menos 1. E a gente sabe que soma menos meio menos 1 dá menos 3 sobre 2. Então por isso que é menos 1 ali dentro. Ok? Tranquilo. E agora, aqui, o que eu posso fazer? Aqui basicamente o que eu mudei foi, eu passei esse cara aqui multiplicando, fiz MMC, cara. Então fica c ao quadrado menos v ao quadrado e coloquei o c ao quadrado todo por baixo, tá? MMC. Beleza? E agora o que eu fiz aqui? Tá vendo que aqui ele está elevado a menos 1? Então eu inverti a coisa toda. Então vai ficar c ao quadrado sobre c ao quadrado menos v quadrado, tirando esse menos 1 aqui, tá? Então, se eu tirar, vai ficar o que aqui? Deixa eu escrever aqui. Ficaria c ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadrado. E aí esse c ao quadrado corta com esse c ao quadrado. Então fica 1 mais v ao quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Que foi o que eu escrevi aqui, ó. E o resto tudo igual. E aí eu posso pegar esse cara aqui de novo e MMC, né? Isso tudo aqui, multiplicando aqui, vai ficar o quê? C quadrado menos v quadrado mais v quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Escrevi aqui. E aí, menos v quadrado corta com mais v quadrado, sobrando só c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Então eu escrevi a conclusão aqui, ó. dp dv é igual a m0 vezes 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a menos meio, vezes c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado. Então daqui, iremos para cá e a gente continua com a ideia. Então o que eu fiz para transformar isso nisso? Basicamente multipliquei aqui por c ao quadrado em cima e embaixo, né? Vou botar aqui um parênteses, então se eu boto aqui, ó, c ao quadrado sobre c ao quadrado, o que eu consigo aqui? Consigo, por exemplo, esse cortando com esse, ficando o quê? Esse aqui vai ficar 1, né? E aqui ficaria o quê? Menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. De maneira direta a gente chega nessa conclusão aqui. Beleza? Tranquilo, né? E agora, eu quero que essa parcela aqui dentro seja igual a que está aqui dentro. Então para isso eu preciso inverter isso aqui elevando a menos 1, né? Aqui, como eu botei aqui, na verdade, porque aqui eu tenho elevado a 1. Então elevando a menos 1 fica isso aqui, o resto tudo igual. Aí você percebe que eu consegui essa parcela igual a essa aqui. E aí, produto, né? Bases iguais, somos expoentes. Então eu vou ter o quê? Menos 1 sobre 2 mais menos 1. Quanto que dá isso? Menos 3 sobre 2. Então vai ficar o quê? M0 vezes 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a menos 3 sobre 2. E nós sabemos que trabalho, forma de energia, né? É igual ao quê? A integral de f dx de 0 até x nos limites de integração. E a gente sabe que f é o quê? dp dt. Então eu escrevi aqui dp dt. E dx dt a gente sabe que é velocidade. Então eu posso falar aqui que é a integral de 0 até p vdp. A gente viu isso lá na primeira parte, beleza? Tá, e o que eu vou fazer aqui de legal? Eu posso muito bem multiplicar aqui dv dv. Né? Porque isso aqui daria 1. E olha que maneiro, apareceu aqui um dp dv. E do que isso é legal? Porque a gente tem dp dv, né? Foi isso que a gente encontrou, dp dv. Então a gente vai substituir esse valor aqui dentro. Então vai ficar integral de Vm0 vezes 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Seria o que isso aqui? Essa parte seria o nosso dp dv, vezes ainda esse dv. Beleza? E o v que estava aqui dentro, eu coloquei aqui na frente. Beleza? Então a gente chegou nessa conclusão aqui. E de novo, você sabe que massa, né, M0, massa de repouso, ela é o quê? Uma constante. Então ela sai do integral. Então eu posso falar que é igual a M0, é a integral de 0 até V, V vezes 1 menos V quadrado sobre C quadrado elevado a menos 3 sobre 2, dV. Então basta a gente resolver essa integral agora. Tá aqui. Agora vamos fazer uma mudança aí para ficar bem bacana, galera. Tá vendo esse 1 menos V quadrado sobre C ao quadrado? Então, chama ele de uma incógnita qualquer. Então eu vou chamar ele de A. Beleza? Só para fazer uma mudança aí, tu vai ver. Então, já que eu vou precisar derivar, né?
nessa integral, só para ficar menos feio, o que eu vou fazer? Derivada de A, né? Já que eu chamei isso aqui de A, só que tem que ser em relação à velocidade, não pode esquecer. Vai ser o que então? Em relação à velocidade, derivada de 1 seria 0. Derivada de c quadrado, v quadrado, desce só o 2, diminuindo o expoente em 1, ou seja, 2 menos 1, 1. Então vai ficar o quê? Menos 2v sobre c quadrado, certo? dv. Tranquilo? Beleza. Então eu posso passar aqui agora, ó, tá vendo que tem um v e tem um dv aqui? Então eu posso passar esse c ao quadrado para lá multiplicando e esse menos 2 dividindo. Então vai ficar o quê? Que v dv é igual a menos c quadrado sobre 2 dA. Isso aqui é legal para a gente poder fazer uma mudança de variável aqui. Então vai ficar o quê? m0, integral de 0 até v, de v. Isso aqui eu não chamei de a. Isso aqui eu chamei de a. Então botei a aqui. A elevado a menos 3 sobre 2 dv. Beleza? Então isso é igual a m0. Agora o problema, para fazer essa mudança aqui, a gente tem que mudar os nossos limites de integração, né? Já que a gente está alterando a variável aí. A gente não quer mais usar dv, a gente quer usar dA. Então, no lugar de VDV, tá vendo? VDV, eu vou botar menos c quadrado sobre 2 dA. Vai ficar o que então? M0, já vou explicar esses limites de integração. Calma, olha só para essa parte de dentro. M0 menos c quadrado sobre 2 dA, né? Que seria o nosso VDV. Vezes o que mantém aqui, a elevado a menos 3 sobre 2. Só que tem que ter cuidado, não é de 0 até V agora. Vai ser de quanto? Bom, é só você analisar, cara. Quando você bota o valor de 0, o que acontece? A gente fica com o quê? A gente fica com 1. Por quê? Bota 0 aqui no lugar do v ao quadrado. Vai ficar 0 aqui, né? Vai ficar o quê? 1 menos 0 ao quadrado sobre c ao quadrado. 0 ao quadrado sobre c ao quadrado, a gente sabe que c é diferente de 0, né? Na verdade, c é maior do que 0. Então isso aqui já dá 0. Então vai ficar 1 menos 0, que é igual a 1. Então eu vou colocar 1 para esse cara. E no caso, quando ele é v, fica ele próprio, né? 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Entendeu? Não pode esquecer de fazer isso, senão você vai errar. E não vai chegar onde você queria chegar por causa de uma bobeira. Porque a gente está fazendo uma mudança aí, tá? Substituição de variável. Então a gente chega nessa informação aqui. E agora basta a gente integrar isso aqui de fato, né? Terminar. Então ficaria o que aqui? Você percebe que menos c ao quadrado sobre 2 é o quê? É uma constante. Se ela é constante, eu posso tirar da integral. Então vai ficar o quê? Trabalho igual a m0 vezes menos c quadrado sobre 2. Limite de integração de 1 até 1 menos v quadrado sobre c quadrado de a elevado a menos 3 sobre 2 dA. Você viu que agora eu transformei numa integral bem simples aqui para a gente resolver. Resolvendo a integral, nós temos o quê? Isso aqui é igual a m0 menos c quadrado sobre 2. E agora, simplesmente resolver essa integral é muito simples, né? Vai ser o quê? Abrir colchetes aqui, ó. A elevado a menos 3 sobre 2. Aí o que eu faço aqui? Eu somo 1, né? E divido por menos 3 sobre 2 mais 1. Certo? E os limites de integração de 1 até 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Certo? É isso, né? É isso aí. Então eu vou ter o quê? Trabalho é igual a m0 menos c quadrado sobre 2. A elevado a menos 3 sobre 2 mais 1. Menos 3 sobre 2 mais 1 dá quanto? Dá menos 1 sobre 2, né? Então vai ficar A elevado a menos 1 sobre 2. E embaixo, menos 1 sobre 2. Beleza? De novo, limite de integração. 1 menos v quadrado sobre c quadrado e 1. Só que percebe que aqui tem menos 1 sobre 2 embaixo. Então isso aqui na verdade seria menos 2 em cima, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Em vez disso aqui, eu posso botar menos 2 aqui em cima, né? E olha que bacana aqui que a gente tem. Esse 2 corta com esse 2, né? E menos com menos dá mais. Então na verdade eu tenho que trabalho é igual ao quê? m0c ao quadrado, né? Não é isso? Porque menos com menos dá mais. A elevado a menos meio, limite de integração de 1 até 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Vamos lá, vamos finalizar isso aí. Como é que eu vou fazer para finalizar aí a nossa demonstração? Vai ficar trabalho é igual a... Deixa eu escrever aqui não, aqui está sem espaço. Trabalho
é igual a quê? M0 C quadrado vezes, aí vamos lá, o primeiro cara, seria esse aqui, né, o V. Então fica U menos V quadrado sobre C quadrado elevado a menos meio. Menos, agora o de baixo, que seria 1. Então M0C ao quadrado. No caso, para N1, a gente fica com isso aqui mesmo, né? Porque eu vou ter o seguinte aqui, né? Calma aí. 1 no lugar do A, né? Ficaria 1 elevado a menos 1 sobre 2. Foi mal, deu uma viajada aqui. Beleza? Então vai ficar o quê? Trabalho é igual a essa coisa horrorosa aí. Vamos melhorar. Vai ficar o quê? M0C quadrado vezes 1 sobre... Aqui seria a raiz quadrada, né? De 1 menos V quadrado sobre C quadrado menos M0C quadrado. 1 elevado a menos meio é 1. Então fica só isso aqui mesmo. E aí qual a ideia que você tem que relembrar que a gente viu lá no início? Que trabalho é a variação da energia cinética, né? Então eu posso pensar que é a energia final menos a energia inicial. Então vou escrever aqui. Essa ideia aqui. E menos E0. E tu percebe que eu tenho um menos aqui. Então na verdade esse M0C quadrado representa o nosso E0. Cara, o que está escrito aqui na verdade? Talvez você pesquise na internet a equação de Einstein, você veja pesquisas do tipo: a equação de Einstein está incompleta? Será que Einstein errou? Por que eles falam isso? Porque na verdade isso aqui não é que esteja incompleto, só que isso aqui a gente tem que dizer, a gente tem que afirmar que é energia em repouso. Muita gente não sabe isso, ele acha que é simplesmente energia qualquer, usa aquilo ali e seja feliz. Não é bem assim. Energia em repouso é igual a mc quadrado. Então em repouso aqui é o M0 e o E0. Então pensando na parte em repouso, eu posso muito bem falar que E0 é igual a essa parte aqui, né? Já que é menos, então é igual a M0C quadrado. Mas a equação completa de Einstein seria essa toda aqui, né? No caso, aqui seria o nosso trabalho. Beleza? Que no ensino superior acho que a gente nem usa essa letra K, essa letra W na energia, a gente usa um K, tá? Mas enfim, a mesma coisa. Então seria isso aqui, né? Essa parte aqui, ó, o fator de Van Hoff aparecendo aí, mas não vem ao caso, aí só o que interessa pra gente é essa parte daqui, né? A energia em repouso. Então você nem precisa considerar esse zero para representar em repouso. Você pode botar só que é igual a mc ao quadrado. E aí, até que enfim, a gente demonstra aí a equação de Einstein.